Oi, turma do quarto ano, tudo bom com vocês? Na aula de história hoje a gente vai aprender sobre como aconteceu o governo geral. Bom, lembro que na última aula a gente viu que o rei de Portugal, né, querendo colonizar o Brasil e sem recurso para isso, ele teve a ideia de dividir o Brasil em 15 grandes lotes de terra, né? E deu esses pedaços de terra a 12 pessoas, a 12 donatários. Esse sistema ele foi chamado de capitanias hereditárias. Então, a gente viu que esse sistema ele não deu muito certo, então o rei de Portugal ele viu que ele precisava intervir, ele precisava criar um novo sistema. E aí ele decidiu criar o governo geral. Pois bem, é sobre isso que a gente vai aprender hoje. Bom, como a gente já sabe, as capitanias hereditárias, elas não funcionaram muito bem, né? Tirando a capitania de São Vicente de Pernambuco, as outras capitanias não conseguiram trazer um bom retorno porque elas não conseguiam explorar a cana-de-açúcar, né? Que era considerado o ouro branco do Brasil. Também não conseguiam comercializar o pau-brasil, não conseguiam defender as terras contra invasores. Então, a maioria das capitanias não deram certo. Dom João III, esse rei de Portugal aqui, ele criou um novo sistema de governo, né, para reger e administrar toda a colônia. Que sistema de governo foi esse? Foi o governo geral. Pronto. O governo geral, ele deveria se instalar na capitania da Baía de Todos os Santos, aqui só. E nesse caso, o governo geral ele ficaria ali na Baía de Todos os Santos, porque é localizado no meio entre todas as outras capitanias. A Baía de Todos os Santos, gente, é onde hoje é a nossa Bahia, né? Hoje é chamada de Bahia. Então, o governador geral, gente, ele passava a ser a autoridade máxima ali daquele pedaço de terra, daquela colônia. E por ordem do rei, todos os donatários deveriam obedecer ao governador geral, né? E colaborar com ele para que o processo de colonização desse certo. Entre os governadores gerais, é importante que a gente conheça os 3 primeiros, né? Os 3 mais importantes. Então, a gente vai aprender agora quais são os 3 mais importantes governadores gerais. Primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Bom, Tomé de Souza chegou ao Brasil trazendo consigo, além de soldados, ele trouxe também muitos colonos e padres jesuítas para catequizar os indígenas, né? Para aí, nesse caso, apresentar a religião católica aos indígenas. Esses padres, gente, vieram sob a direção, a orientação do padre Manuel da Nóbrega, que deu início à história da educação brasileira no Brasil, tá? Então, nesse caso, no governo de Tomé de Souza foi criado o primeiro bispado do Brasil e teve como primeiro bispo Dom Pero Fernandes Sardinha. No governo de Tomé de Souza, a cana-de-açúcar ela se desenvolveu muito bem. Também iniciou a criação de gado, né, e fundou a cidade de Salvador. Então, nesse caso, no governo de Tomé de Souza, a cidade de Salvador foi fundada, né? A cidade de Salvador era a primeira capital do Brasil. Houve também, nesse governo, a distribuição de terra aos colonos, Sesmarias, que é chamado. O governador-geral também deu grande impulso à agricultura e introduziu, né, a criação de gado aqui no Nordeste. Para governar, Tomé de Souza contava com 3 auxiliares. Ele tinha 3 ajudantes. O ouvidor-mor, que era responsável pela justiça, né? A gente já pode imaginar que ele era um militar, porque ele era responsável pela justiça. Também tinha o provedor-mor, que era encarregado por cobrar impostos aos donatários. E também tinha o capitão-mor, né, que tinha a responsabilidade de defender o litoral do ataque de inimigos. Aqui a gente já imagina, né, que esse capitão-mor com certeza era capitão de um exército, ele também era militar. Em 1553, Tomé de Souza ele foi substituído por Duarte da Costa, que seria o segundo governador geral. Bom, Duarte da Costa ele foi o segundo governador geral,
né? E ele chegou ao Brasil em 1553. Ele trouxe consigo o seu filho, Dom Álvaro, e também trouxe alguns jesuítas. Entre esses jesuítas, tinha o padre José de Anchieta. Esse padre, gente, ele fundou, junto com Manuel da Nóbrega, o colégio de São Paulo, o colégio, né, de São Paulo de Piratininga. José de Anchieta, ele foi tão importante na nossa história que hoje o Brasil o homenageia como apóstolo. No dia 9 de junho é celebrado, né, o padre José de Anchieta. A partir do colégio fundado, né, o Colégio São Paulo de Piratininga, a cidade de São Paulo foi fundada também. Então, no primeiro governo, cidade de Salvador foi fundada, primeira capital do Brasil. Segundo governo, cidade de São Paulo foi fundada. Agora, Duarte da Costa, ele não fez um bom governo, tá? Porque ele enfrentou vários problemas que foram criados pelo seu próprio filho. Então, ele perdeu a autoridade para governar e administrar a colônia. Já que ele perdeu a autoridade, a gente já vai conhecer agora o terceiro governador-geral, que foi Mendes Sá. Bom, Mendes Sá realizou um governo que foi considerado excelente. Suas medidas favoreceram o progresso da colônia. A colônia conseguiu evoluir. Ele governou durante quase 15 anos. Ele era um homem enérgico e experiente. Ele conseguiu resolver uma série de dificuldades que o antigo governador Duarte da Costa tinha deixado, tá? Então, ele combateu invasores franceses que haviam se instalado no Rio de Janeiro. Com a ajuda do próprio sobrinho, né, que era Estácio de Sá, ele expulsou os invasores. Um fato marcante do governo de Mendes Sá foi a fundação, né, essa fundação foi liderada pelo sobrinho dele, por Estácio de Sá. Então, um marco importante foi a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje é o Rio de Janeiro. Então, mais uma cidade fundada, né, durante o sistema de governo geral. Em 1572, depois de 14 anos de governo, Mendes Sá acabou falecendo na Bahia. Nessa época, Portugal também já tinha começado a mandar para o Brasil muitos degredados, ou seja, pessoas que tinham de cumprir pena de desterro impostas por crime contra o reino e sua corte. O regime do governo geral contribuiu para que a corte portuguesa ficasse livre dos invasores estrangeiros e deu margem para que as entradas e as bandeiras desbravassem o sertão, né? As terras distantes do litoral. O que a gente precisa entender? Quando o Brasil ele foi conhecido por Portugal, eles só conheciam a parte do litoral, aqui a Bahia, né? A Baía de Todos os Santos, a parte do litoral do Brasil. Então, o sertão do Brasil, as partes mais afastadas, eles ainda não conheciam, tá? Bom, e é aí que entra as entradas e as bandeiras. Prestem atenção. As entradas eram expedições organizadas pelo governo de Portugal. Elas não ultrapassavam os limites do meridiano de Tordesilhas, né? E partiam lá do litoral. Lembram do Tratado de Tordesilhas? Bom, para quem não lembra, o Tratado de Tordesilhas foi a divisão, né, desse país conhecido, a divisão do Brasil, entre duas potências. O Brasil ele foi dividido e uma parte ficou com a Espanha e uma parte ficou com Portugal. Então, as entradas eram expedições que eram organizadas pelo próprio governo de Portugal, né? E elas não ultrapassavam o limite que era da Espanha. Acontecia no litoral, né? Saía do litoral aqui do Brasil e não ultrapassava o limite. Já as bandeiras eram explorações particulares, quer dizer, não era de Portugal, tá? Eram de pessoas que se organizavam. E elas não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Ó, tá vendo aí? Eu até coloquei a setinha para vocês verem que elas invadiam esse limite. Elas não respeitavam o limite. Então, elas partiam de pequenas localidades vizinhas a São Vicente e por isso o povo de São Paulo é chamado de bandeirante, né? Isso marcou a história deles. Na época da colonização, só o litoral era conhecido. Foram então organizadas expedições que se embrenhavam pelo interior à procura de metais preciosos e indígenas para trabalhar na lavoura paulista. Isso eu acabei de informar vocês, né? Na época da colonização, assim que Portugal chegou aqui, eles não sabiam, né,
que o Brasil ele tinha outras riquezas, eles não sabiam que o Brasil tinha outras partes, eles achavam até que era só uma ilha, só a parte do litoral. Então, nessa época do governo geral, eles começaram a entender que tinha mais coisas a serem exploradas, tá? Bom, turma, sobre os bandeirantes, essas expedições eram formadas por homens armados, mulheres, indígenas catequizados, que já tinham sido catequizados pelos padres, escravos, sacerdotes e animais de carga. Eles seguiam o caminho dos rios e onde paravam, pintavam plantavam, na verdade, uma pequena lavoura. Então, onde eles pararam ali, eles já faziam uma pequena lavoura. E ali eles começavam a fazer um povoado, né? Uma povoação. Muitas cidades importantes foram fundadas, nasceram a partir dos bandeirantes. Os homens que compunham as bandeiras eram chamados de bandeirantes, que faziam parte, né, dessas expedições. Uma das bandeiras mais importantes foi liderada pelo bandeirante Fernão Dias Paz Leme. Era um homem muito rico que usou sua própria fortuna para organizar a expedição, tá? Ele morreu pensando ter encontrado uma mina de esmeraldas, mas na verdade eram turmalinas, que eram pedras bem menos valiosas, né? Então ele morreu enganado. Os bandeirantes eram obrigados, por decreto, a criar lavouras de milho, feijão e abóbora para garantir a sua própria alimentação e a dos próximos aventureiros que por ali passassem. Bom, turma, eu espero que vocês tenham entendido como funcionou o governo geral, quais são os governadores mais importantes e o que foi desenvolvido durante o governo deles. Espero que vocês também tenham conseguido entender a diferença entre, né, os bandeirantes e as entradas, tá? Eu aguardo vocês na aula. Um beijo.